Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico, um dia extraordinário para você, 14 de agosto, com o tema Isso não é por diversão, é para a vida. A filosofia não é um truque de salão, nem foi feita para ser exibida. Ela não se preocupa com palavras, mas com fatos. Não é empregada para se ter algum prazer antes de passar o dia, ou para aliviar a ansiedade em nosso tempo livre. Ela molda e constrói a alma, dá ordem à vida, orienta a ação, mostra o que deve e não deve ser feito. Senta-se ao leme e conduz nosso curso quando vacilamos em incertezas. Sem ela, ninguém pode viver sem medo ou livre de inquietação. Toda hora acontecem inúmeras coisas que requerem conselho, e esse conselho deve ser procurado na filosofia. Sêneca em suas Cartas Morais. Há uma história sobre o bisneto de Catão o Velho, conhecido como Catão o Jovem, ter se tornado uma figura de grande importância na vida romana. Um dia Catão testemunhou um belo discurso de Carneades, um filósofo cético, que discorreu poeticamente sobre a importância da justiça. Contudo, no dia seguinte, Catão encontrou Carneades argumentando apaixonadamente sobre os problemas com a justiça, que ela era apenas um expediente inventado pela sociedade para criar ordem. Catão ficou horrorizado com esse tipo de filósofo, que tratava um assunto tão precioso como um debate em que demonstraríamos ambos os lados de uma questão unicamente por exibição. Qual era o objetivo disso? E assim ele pressionou o Senado para que Carneades fosse mandado de volta para Atenas, onde não poderia mais corromper a juventude romana com seus truques retóricos. Para um estoico, a ideia de discutir ociosamente alguma questão, de acreditar ou demonstrar duas ideias contraditórias, é uma absurda perda de tempo, energia e crença. Como disse Sêneca, a filosofia não é um truque divertido, é para ser usada e usada para a vida. No texto de hoje eu consigo entender o porquê eu gosto tanto dessa corrente filosófica que é o estoicismo. A filosofia ela é apresentada principalmente na fase infantil, na fase da juventude, como uma matéria de escola, como a matemática, que 1 mais 1 é 2, que você tem os cálculos, você tem as fórmulas, você tem todos os coeficientes, ou a língua portuguesa, que você tem as regras gramáticas, ortográficas e etc. Sendo que a filosofia não é isso. A filosofia ela é uma prática. A filosofia ela não é sobre o período helenístico que nasce no século tal e vai até o século tal, que tem esse pensador e esse pensador pensava dessa maneira. Não é isso. A filosofia ela tem a parte teórica? Sim. A parte teórica ajuda na parte prática? Sim, ela nos dá repertório. Mas antes de tudo, é necessário o cultivo dessa semente filosófica como uma indagação e uma prática constante que torna a sua vida um fato filosófico e não uma opinião. A opinião, como os gregos diriam, ela vem da palavra doxa, e a palavra paradoxo é o conflito de opiniões. E toda vez que o ser humano se encontra em um paradoxo, você acredita em uma coisa e eu acredito em outra coisa. A única coisa que nós podemos ter aqui é uma discussão. E dificilmente, se não tivermos aqui uma busca pela verdade, uma busca pelo fato, essa discussão vira briga. Vira apenas um conflito de opiniões, como a própria palavra já diz, o paradoxo, aquilo que é paradoxal. Nós devemos buscar sempre o que a filosofia propõe como a aletheia, a verdade, a busca pelos fatos. A palavra aletheia ela é muito linda, porque do grego o radical a significa sempre negação. Então, a é negação, aquilo que não existe, e letheia significa cobrir, você jogar um lençol sobre alguma coisa, jogar um véu. Então, tudo junto fica aletheia, você não cobrir, você rasgar o véu, você tirar o manto. E a verdade é exatamente assim. Vivemos em um mundo repleto de opiniões, em um mundo totalmente paradoxal. Mas quando nós utilizamos da filosofia como uma prática, e não só como mais uma opinião, como Carneades fazia nesse relato de Catão o Jovem, nós encontramos por fim a verdade. Nós rasgamos o véu. Nós começamos a ver que a política, por exemplo, utilizando ela como uma hipótese, né? Utilizando como exemplo mesmo, a política ela não é só sobre direita e esquerda. A política não é sobre a opinião do candidato A contra o candidato B. A política é sobre a educação para as crianças, é sobre o alimento para os mais pobres, é sobre a oportunidade de emprego, é sobre a organização da polis, como diria Aristóteles na sua obra Política. É sobre você beneficiar aqueles que têm poucas oportunidades, é sobre você colocar os melhores
maiores no poder, e não porque ganham mais, e não porque são mais ricos, mas sim porque são mais competentes. Isso é a real política. E todo aquele manto de opiniões, que é esquerda versus direita, um contra o outro, opinião de um, opinião do outro, isso é rasgado, o véu é rasgado e você encontra a verdade. Então aqui fica a oportunidade para você buscar os fatos e não as opiniões. E esse talvez seja o grande erro da educação filosófica nas escolas. Por aqui você consegue ver que eu trato sobre vida. Eu tenho essa teoria, é sempre uma citação rápida de um pensador, pelo menos aqui no Diário Estoico, e aí eu vou lá e vou discorrendo sobre isso, eu e o Ryan Holiday, através do texto dele, e nós vamos colocando de uma maneira prática para você. Como diria Cícero, a sabedoria parte dos céus, dos deuses para os homens. E aí você consegue talvez aplicar um pouco no seu dia a dia. Mas na escola nós aprendemos quem foi fulano, quem foi Beltrano, qual período foi o quê, quem pertencia nesse período, o período clássico com Platão, Sócrates e Aristóteles. Mas e a reflexão, mas e a prática, que deveria ser instaurada desde cedo na criança? Por isso que eu decidi vir para o caminho da internet, por exemplo. Porque aqui eu consigo impactar milhões de pessoas por mês de uma forma muito mais prática do que 30 alunos de uma sala onde eu sou obrigado a seguir uma grade curricular do curso que eu estou ministrando ali para aquela turma. Então, por aqui eu consigo fazer essa prática muito mais abrangente, com muito mais tempo, com muito mais qualidade, para que possamos encontrar no final do caminho não só as opiniões do mundo, a opinião do pensador A, do pensador B, do pensador C, mas sim a prática instaurada na minha vida, a busca pelos fatos. Então que você venha fazer isso no dia de hoje. Tudo que você enxerga aqui deve se transcorrer como um fato na sua vida, algo que você pratica, algo que você executa e que faz parte de você. Então, basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Guarde essa palavra com você, a aletheia, você rasgar o véu e encontrar o que é verdadeiro, e não venha se enganar pelas opiniões do mundo. Aqui você consegue ver milhões de opiniões. Opiniões de outras pessoas, opiniões da internet, opiniões dos próprios pensadores, mas o que vale de fato é aquilo que está como uma verdade na sua vida, aquilo que é evidente para você, aquilo que é verdadeiro, aquilo que está no caminho da sabedoria e aquilo que você consegue rasgar o véu e encontrar o que é real. Como nós falamos da política, e isso serve para tudo na vida. O mundo está repleto de mantos que estão cobrindo a verdade. Cabe a cada um de nós rasgar um por um para no fim encontrarmos a luz do sol, que é a fuga daqueles prisioneiros da caverna de Platão, quando eles fogem das sombras e encontram o sol como a figura da verdade, a figura da aletheia. Pois a verdade ninguém apaga, assim como o sol que sempre nos aquece. Muito obrigado, comente aqui o que acharam do nosso tema de hoje, o que você interpretou, o que você entendeu desse texto e pode aqui agregar conosco, e até amanhã.